Olá, meus amigos. Deus abençoe. Amigos de meu Pai, Deus abençoe a todos com a luz, a revelação da sua santa palavra. Porque onde quer que a palavra de Deus caia, ela é como uma semente, ela vai dar fruto. E esse é o nosso objetivo, que ela caia em boa terra e venha frutificar a 30, a 60, a 100 por cada sementinha na sua vida, na vida dos seus entes queridos, seus amigos, por onde quer que você for, você venha dar frutos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja santificado na sua vida. E então o reino dele se espalhe através da sua vida. Para que então, finalmente, a vontade dele seja feita através da sua vida em toda a terra. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falávamos a respeito das pessoas que têm o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não é iludida, enganada por ninguém. Porque, com certeza, o Espírito Santo testifica com ela, fala com ela, ensina, orienta, adverte, exorta, repreende. E ela aceita. Porque o Espírito Santo é o guia. Ele é o substituto de Jesus hoje. Na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, ele conduzia as suas ovelhas, dirigia os seus discípulos. Quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, então o Pai enviou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Só que, quando Jesus estava aqui na terra, ele conduzia pessoalmente e fisicamente. Ele estava fisicamente conduzindo suas ovelhas, como bom pastor. Quando ele ascendeu aos céus, então, em substituição a ele, veio o Espírito Santo. Agora, Deus, na pessoa do Espírito Santo, não fica do lado da pessoa, não. O Espírito Santo fica dentro da gente, na nossa mente, no nosso intelecto. Ele fica dentro de nós. E então, ele nos guia com inspirações, com orientações. Você já deve ter tido essa experiência, você que recebeu o Espírito Santo. Você já deve ter tido a experiência, você estava, por exemplo, desorientado, perdido, enfim. E, de repente, você pega a Bíblia e cai numa página, num versículo, uma palavra que vem exatamente se encaixar no seu problema. Ele está falando com você. Ele falou com você. E você, então, puxa, Deus está me respondendo. E quando ele responde, ele não deixa dúvida.
quando ele fala, quando Deus fala com a gente, ele não deixa a menor dúvida. Por isso é importante, é de suprema importância que todos tenham o Espírito Santo, para que possam ser guiados por ele, orientados por ele, como se Jesus estivesse fisicamente do lado, dizendo, vai para lá, vem para cá. Agora, olha só que bacana. Jesus disse para os judeus, que eram religiosos, eles eram muito religiosos. Jesus disse, olha, lá você pode encontrar isso no João, capítulo 10, quando os judeus perguntaram a ele, até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Tá certo, não custa nada. Eles tinham razão. Só que Jesus respondeu, já vô-lo tenho dito, e não credes. Já disse para vocês, vocês não creram. Não creram? Vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas obras confirmam, testificam, dão testemunho de mim. Pelas obras que Jesus fazia, eles não precisavam ficar com a alma suspensa. Ele estava vendo que ali não era um profeta apenas, mas era o próprio Deus em pessoa, em carne e osso, que estava com eles. Mas Jesus disse, mas vós não credes. Vós não credes. E aí é que está o quê da questão. Como é que a gente crê, ô bispo? Me diga lá, como é eu vou falar para vocês como eu creio, como eu tenho crido, apesar de não ter assim visto Jesus com os meus olhos físicos, apesar de não tê-lo sentido no meu coração, apesar de não lhe ter tocado, mas eu criei. E a crença, amiga e amigo, é uma atitude. Assim como o perdão é uma atitude, a crença também é uma atitude, que não depende de sentimento da alma, do coração. Depende da cabeça. Por exemplo, para que eu possa perdoar uma pessoa, eu não tenho que sentir vontade ou paixão, amor, sentimento por aquela pessoa, porque isso eu não tenho controle do meu coração, dos meus sentimentos, nem você, nem ninguém. Mas eu tenho controle na minha mente, no meu intelecto. Se eu perdoo aquela pessoa, então eu quero bem daquela pessoa. Eu desejo bem para aquela pessoa. E é como o Espírito Santo me ensinou. Eu perdoo querendo o bem, orando, pedindo a Deus o bem para ela. Oh, meu Deus, aquela pessoa me fez mal, mas
eu quero que o Senhor venha abençoá-la, venha revelar para ela o que o Senhor tem me revelado. Então, quando eu faço isso, quando eu uso o intelecto racional para perdoar de acordo com a minha crença, então isso satisfaz aquilo que ela precisa do meu perdão. A mesma coisa é a crença na palavra de Deus. Quando a pessoa obedece à palavra de Deus, ela está mostrando que crê de fato. Por quê? Porque ela está agindo a sua fé. Ela está agindo, ela está obedecendo aquela palavra, aquela voz, a palavra de Deus. Então, ela é uma decisão, não é um sentimento. Porque eu já disse e repito, se depender do coração, a gente não vai crer nunca. Se depender do coração, a gente não vai perdoar nunca. Mas é uma decisão. Aí sim, quando Deus manda que a gente, Jesus disse, amai vossos inimigos, como é que eu posso amar com sentimento do coração uma pessoa que quer me matar, que quer o meu mal? Não tem condição. Eu não tenho condições de controlar o meu coração. Eu não posso obrigar o meu coração a amar uma pessoa que me quer o mal. Mas eu posso querer o bem daquela pessoa. E é isso que interessa. O que interessa para Deus não é o que a gente sente, mas o que a gente faz. Lembra aquele caso do pai que mandou os 2 filhos para a vinha para trabalhar? Então disse para o primeiro, vai trabalhar, meu filho. E o filho disse, sim, senhor, pai. Mas não foi. O primeiro, ele disse, vai trabalhar. Ele disse, não, meu pai, eu não quero não, tal. Mas depois, arrependido, ele foi trabalhar. Já o segundo, o pai disse a mesma coisa, vai trabalhar, meu filho. E ele disse, sim, senhor. Quer dizer, foi educado, foi polido, respeitoso, mas não foi trabalhar. E o que interessa para Deus é atitude de fé, de obediência. Então, quando Jesus fala assim, vós não credes, mas vós não credes na minha palavra, obviamente. Então, a crença envolve obediência. A crença na palavra de Deus envolve obediência. Os que obedecem à palavra de Deus é que são abençoados. Não são aqueles que sentem uma emoção, que têm um sentimento, eu amo a palavra de Deus. Não, ama a palavra de Deus quem obedece. Não é só simplesmente sente. Jesus disse para aqueles judeus, mas vós não credes. Por que eles não criam? Aí Jesus responde, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito. É interessante você saber, importante, que como é que as ovelhas são guiadas pelo pastor? Você sabe que as ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem. Elas não têm que sentir, elas têm que ouvir. Elas ouvem a voz do pastor e elas obedecem. Se vier uma pessoa que não é o pastor delas e falar as mesmas palavras, elas não vão dar a mínima. Por quê? Porque a ovelha conhece o seu pastor. Assim como o pastor conhece a sua ovelha.
Então, Deus conhece você. E se você o conhece, então você obedece à sua voz. O mesmo se dá comigo. Quando o Espírito Santo, que é o nosso guia em toda a verdade, fala, a gente sabe que ele falou. Agora, a obediência depende da gente. Se somos ovelha do seu rebanho, nós vamos obedecer. Se não formos ovelha do seu rebanho, não vamos obedecer. Isso é um fato. Então, muitas pessoas se iludem, por exemplo, com a religião. Por quê? Com licença. Porque elas dizem assim, elas dizem para si mesmas, eu vou na igreja todo domingo, toda quarta-feira. Às vezes eu vou na sexta-feira para ajudar, lá contribuir com a minha presença e tal. Então ela acha o seguinte, que ela já cumpriu a sua obrigação. Eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dizimei, eu ofertei, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E acha que isso é suficiente. Ela acha que porque ela obedeceu algumas coisas pontuais, ela é ovelha. Mas não. A ovelha ouve a voz do bom pastor. É o que Jesus diz aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem e, obviamente, obedecem. A ovelha não sente. A ovelha obedece. Quando ouve a voz do pastor, eu já vi, e até na internet tem aí exemplos claríssimos, que as ovelhas estavam espalhadas no pasto e vieram pessoas e chamaram as ovelhas. Elas não deram a mínima. Outras pessoas vieram, falaram, as ovelhas não deram a mínima. Aí veio o pastor e falou. E elas ouviram. Imediatamente elas se juntaram ao redor do bom pastor, do pastor. Muito bacana, é magnífico esse exemplo. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando se ouve a voz de Deus e obedece, é porque a pessoa é ovelha do rebanho de Deus. Quando ouve, mas não obedece, é porque ela não é daquele rebanho. Ela pertence a outro rebanho, mas não àquele pastor. Então, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem. Quer dizer, me obedecem. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, eu não vejo Jesus. Como é que eu posso crer nele? Eu não o vejo. Eu não preciso vê-lo. Eu não preciso senti-lo. Eu não preciso tocá-lo. Eu só preciso obedecê-lo. Obedecer a sua voz. Só isso, que é a sua palavra. Deus nos deixou, presta atenção, muito importante isso. Deus nos deixou 3 coisas extremamente importantes. Primeiro, ele nos deixou o nome do seu Filho, Jesus. Ele nos deixou o Espírito de Jesus. Terceiro, ele nos deixou a palavra de Jesus.
Então, quando a gente crê em Jesus, a gente ora em nome de Jesus. A gente fala com Deus em nome de Jesus. A gente pede tudo a Deus em nome de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra dele, é ele que está falando conosco. É ele que fala com a gente. Por exemplo, eu leio esse texto, é Deus falando comigo. Da mesma forma como ele fala com você. Ele fala, aqui está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas não é uma voz audível, não. Está aqui, é a palavra dele. Quando você lê a Bíblia, saiba, Deus está falando com você. Se você vai obedecê-la ou não, são outros 500. Se você obedece a palavra dele, então você está mostrando que crê nele. Você não precisa vê-lo, senti-lo, tocá-lo. Então ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ponto e vírgula. Olha só que bacana. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Claro, nunca elas vão perecer. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do pastor e segue a sua voz, independentemente de sentir ou não. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém, não tem demônio, não tem diabo, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem olho grande, olho de inveja, não tem mal olhado, nada, nada, nada. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é forte. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, aí ele continua, meu Pai, quem me deu? Ele fala, meu Pai que mas deu, que me deu, é maior do que todos, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja que Jesus fala, ninguém pode arrebatar da minha mão. Em seguida ele fala, ninguém pode arrebatar a ovelha da mão do Pai. Aí ele conclui, eu e o Pai somos um. Isso é glorioso. Eu e o Pai somos um. Então, amiga e amigo, quando você vê uma pessoa, um mau testemunho, a pessoa querendo, com aquela sede de atrair as pessoas para o seu rebanho, um mau pastor, por exemplo, ele quer atrair do rebanho do vizinho as suas ovelhas para si. Então, ele com certeza, como é um mau pastor, ele vai fazer das tripas coração para enganar as ovelhas lá do outro rebanho. Mas aquelas ovelhas do outro rebanho só ouvem a voz do seu pastor. Elas não vão. Não adianta oferecer ouro em pó. Elas não vão. Porque é uma questão de consciência. É uma fé consciente. É uma fé obediente. É uma fé que envolve a obediência. Por isso que falamos essa semana aquele texto que Jesus disse que o apóstolo Paulo, supõe-se que é o apóstolo Paulo, de Hebreus, que Jesus
aprendeu pelas coisas que sofreu. Aprendeu pelas coisas que sofreu. Quer dizer, se ele, Jesus, aprendeu, teve que sofrer para aprender, imagine a gente. Então, nós também sofremos para que venhamos a aprender. Mas nenhum demônio, nenhum diabo, nenhuma bruxaria, olho grande ou isso ou aquilo é capaz de arrebatar-nos das mãos do nosso Pai, do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Então, é imprescindível, é extremamente importante que você receba o Espírito Santo. Você não tem ideia, é a coisa mais importante. Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo como dependemos do ar para viver. É isso aí. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você talvez seja como muitos que são fiéis nos seus dízimos, nas suas oferendas e tal. Mas lá fora, o seu comportamento é diferente. Você anda com mentira, com engano. Você é aquela pessoa que você sabe, é geniosa, temperamental. Se lhe derem uma bofetada numa face, você devolve com 2 bofetadas. Não adianta você obedecer em parte aquilo que é simples, que é fácil. Porque ser fiel no dízimo é só você tirar a 11ª parte e colocar no altar. É simples. Agora, o difícil é você, por exemplo, perdoar uma pessoa que acabou com o seu casamento, destruiu o seu lar, dividiu a sua família. Só quem tem o Espírito Santo é capaz de obedecer essa voz e perdoar conscientemente. Oh, meu Deus, fulano acabou com o meu casamento, mas eu perdoo, eu quero o bem dela. Bispo, isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas não é impossível, porque Deus não pede nada que nós não possamos atendê-lo. Ele não pede nada impossível para nós. Tudo que ele pede, nós podemos atendê-lo, inclusive perdoar. Mas, obviamente, com a fé inteligente, com a cabeça. Oh, meu Deus, tem compaixão daquela criatura. Eu quero o bem dela. Ainda que o coração grite lá dentro, eu não perdoo, ela morra e a notícia corra, etc. Não, mas na cabeça eu quero que ela seja abençoada. Muito legal isso, muito forte isso. Então, amiga e amigo, vamos pensar, raciocinar nesse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me conhecem, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha! Amanhã nós estaremos num movimento de oração, clamando, nos humilhando diante de Deus e clamando com toda a nossa força, toda a nossa fé. Vamos clamar a Deus que disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face,
Então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. O Brasil, ou a sua terra aí na Europa, na África, no Oriente, onde quer que você estiver, e você é aquela pessoa que vai se humilhar diante de Deus, você vai orar, primeiro se humilhar e orar, inclusive falar com Ele: ó, meu Deus, me perdoe, eu tenho sido um pecador, uma pecadora, eu tenho feito isso, aquilo outro, tem misericórdia de mim. Então você vai rasgar a sua alma diante do altar. Mas, por favor, em o nome do Senhor Jesus, sara, cura a nossa terra, que está sendo aviltada pela violência, pelo descalabro, por tudo que não serve. Nós estamos vivendo um pedacinho do inferno nesta terra. Então, nós te pedimos, tem compaixão. Se você fizer essa oração com sinceridade, você pode ter certeza, Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração. Agora, imagine uma multidão, milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas, por toda a terra, num só espírito, numa só fé, numa só humilhação, numa só busca, falando com Deus. Você acha que Ele vai omitir a resposta? Porque Ele prometeu, é Ele que prometeu. É Ele que nos comove, que nos leva a nos humilhar, orar e buscar a sua face, para que então ele possa curar a nossa terra. Deus abençoe. Amanhã, então, vamos nessa fé e vamos aguardar. Vamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, eu faço a minha. Vamos todos fazer, cada um a sua própria parte, mas vamos orar, vamos clamar. E Deus há de responder a nossa oração. Eu vou estar aqui numa outra terra, um outro lugar, juntando-me com outro povo, para que Deus venha sarar a nossa terra. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.